Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a taxa Selic, como que ela funciona, como que ela atua no nosso dia a dia e também vou te dizer como que de fato o governo faz para manipular a taxa Selic. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. O que é a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia. Tá, eu tenho certeza que tu já escutou isso em algum lugar, afinal essa é a definição de Selic em qualquer lugar que tu pesquise. Mas isso não nos diz nada, né? É a mesma coisa do que quando tu te depara com uma palavra nova que tu não conhece, daí tu vai pesquisar o significado e os resultados ali da pesquisa meio que só repetem o nome da palavra de uma outra forma. Esses dias eu estava lendo um livro, daí eu me deparei com a palavra quinquenal. E daí eu fui pesquisar o significado, porque eu não tinha certeza se equivalia a um período de 5 anos, de 50 anos, de 500 anos. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com 5, né? Mas não sabia o que exatamente. Daí eu pesquisei no Google e o primeiro resultado que veio era que tem a duração de um quinquênio. Meu, tipo assim, isso não me ajuda em nada, entendeu? Daí, claro, daí eu desci mais por baixo ali nos outros resultados. Tinha, que era um período equivalente a 5 anos. Mas enfim, é isso que eu quis dizer. Aliás, tu já passou por isso em algum momento? Foi pesquisar o significado de alguma palavra e daí não falava nada com nada dos resultados? Deixa aí embaixo nos comentários se já aconteceu contigo. Mas beleza, taxa básica de juros da economia. O que isso significa? Como que é definida a taxa de juros de um empréstimo? É basicamente pelo tempo que tu vai deixar o dinheiro emprestado e pela chance de outro lado, da outra pessoa, não te pagar. Ou seja, a chance de tu tomar um calote. Então, quanto mais tempo o dinheiro vai ficar emprestado e quanto maior a chance de o outro lado não te pagar, maior a taxa de juros desse empréstimo. E a Selic, ela é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Ué, Francisco, mas não é o CDI que é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si? Sim, é o CDI, mas o CDI vem da Selic, então também não está errado dizer que a Selic é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E os empréstimos que os bancos fazem entre si são de apenas um dia, ou seja, é o empréstimo mais seguro que existe no mercado, porque é de um banco para o outro, né, de duas instituições financeiras grandes emprestando dinheiro uma para a outra, e de um período de tempo muito curto, de um dia. E como eles usam, como é o empréstimo mais seguro do mercado, e eles usam a taxa Selic para fazer este empréstimo, quer dizer que a Selic é a menor taxa de juros do mercado. E como ela é a menor taxa de juros e a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, quer dizer que todas as outras taxas de juros do mercado são baseados na taxa Selic, por isso que ela é a taxa básica de juros da economia. Como que a Selic afeta o nosso dia a dia? Bom, é exatamente mudando o custo dos empréstimos no mercado, né? Isso faz as pessoas ou consumirem mais ou consumirem menos. Então, se por exemplo a Selic está em 2,25% ao ano, isso equivale a uns 0,2% ao mês, os bancos vão olhar, bom, então se a Selic está assim tão baixa, um empréstimo consignado, por exemplo, eu posso cobrar 1,5%, 2% ao mês. Agora, se a Selic subir para 6, 7, 8% ao ano, bom, então o banco já não pode mais cobrar 2% ao mês no empréstimo consignado, ele vai ter que subir para uns 4, 5%. Enfim, isso é a principal maneira que a Selic afeta o nosso dia a dia, só que isso também influencia em todo o resto da economia. Aliás, se tu quiser saber um pouquinho mais de como que a Selic afeta na economia como um todo e também saber qual o lado negativo de a Selic estar assim tão baixa como ela está hoje, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards e também nos links da descrição. E como que a Selic é definida? E mais importante, como que o governo faz para manipular a taxa Selic? Bom, a Selic ela é definida em uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias eles fazem essa reunião para definir a meta da taxa Selic. Só que falando assim parece fácil, né? Parece que eles fazem a reuniãozinha deles lá e depois definem a meta e saem ligando para os bancos. Alô, Bradesco? Oi, tudo bem? Aqui é do Banco Central. Olha só, eu tava pensando, será que a partir de amanhã vocês poderiam, por favor, considerar a Selic em 2,25% ao ano? Sério? Podem mesmo? Pô, obrigado, viu? Pô, valeuzão mesmo. Falou, abraço. Não, né? Não é bem assim que funciona. O governo define a meta na reunião e ele faz com que a meta seja seguida. Mas como que ele faz com que a meta seja seguida? Só que antes de eu te falar como que o governo faz para de fato manipular a taxa Selic, se tu já está gostando desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar todas as notificações, porque assim tu mostra pro YouTube que tu tá gostando desse conteúdo e ele passa a te notificar todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal.
vídeos que te ensinam a cuidar melhor do teu dinheiro e a investir melhor. Tá, afinal, como que o Banco Central manipula a taxa Selic? Ele influencia na quantidade de títulos públicos à venda no mercado. Oi? Agora que eu não entendi nada, né, Francisco? Calma que eu já vou explicar melhor. Só que para eu explicar melhor isso, é mais fácil mostrar do que simplesmente dizer. Então, para isso, nós vamos aqui para a tela do computador. Olha só, os bancos, eles compram títulos do governo para ter como garantia dos seus empréstimos, porque os títulos do governo são os investimentos mais seguros que nós temos aqui no Brasil. E quando eles pegam dinheiro emprestado entre eles, né, quando eles fazem aqueles empréstimos entre eles, eles usam esses títulos do governo para se pagar. E esses títulos pagam exatamente a taxa Selic. E é daí que vem o nome Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde ficam armazenados esses títulos que os bancos usam para se pagar, no caso. E como os bancos utilizam esses títulos como garantia dos seus empréstimos, o Banco Central manipula a taxa que esses títulos estão pagando, simplesmente manipulando a quantidade de títulos no mercado, ou colocando mais títulos à venda ou tirando títulos à venda, ou seja, comprando e vendendo títulos no mercado. Ele que influencia na quantidade desses títulos. E como que ele faz isso? Olha só, digamos que hoje um título esteja custando R$900 e ele promete pagar R$1.000 daqui a um ano. No vencimento dele, daqui a um ano ele vai pagar R$1.000 e hoje custa R$900. Então, isso significa que a taxa que esse título está pagando é 11%, né? Porque de 900 para 1.000, ele está pagando 11%. Agora, digamos que o Banco Central queira subir a taxa Selic. O que ele faz? Ele coloca mais títulos desse à venda no mercado. E lei da oferta e demanda. Quando a oferta de um ativo aumenta muito, mas a demanda continua a mesma, ou seja, o que vai acontecer? O preço desse ativo vai cair. E é isso que acontece com esses títulos. Então, se o preço era R$900 e quando nada aumentou muito a oferta desse título, o preço caiu para, digamos, R$800. Só que ele promete ainda pagar R$1.000 daqui a um ano no vencimento. Então, agora qual que é a taxa? De 800 para 1.000 é 25%. Agora é isso que esses títulos estão pagando. E se o governo quer fazer o contrário? Se o Banco Central quer fazer o contrário, quer diminuir a taxa Selic, o que ele faz? Ele diminui a quantidade de títulos disponíveis no mercado, ou seja, ele sai comprando título adoidado para ficar com poucos títulos no mercado. E lei da oferta e demanda, se algo é mais escasso, o que acontece com o preço sobe. Então agora o preço subiu de cada título subiu para, digamos, R$960. E como ele ainda promete pagar 1.000 daqui a um ano no vencimento, de 960 para 1.000 é quanto? 4%. E é assim que o Banco Central manipula a taxa Selic. Como os bancos usam esses títulos para pagar os empréstimos entre si e é o Banco Central que manipula a quantidade desses títulos no mercado, é ele quem controla a taxa Selic. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.